Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma vez eu vou trazer para vocês a leitura de uma postagem sobre a exegese de Philip K. Dick. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre piadas, politicamente correto, que foi uma leitura de um trecho da exegese de Philip K. Dick, ele vai estar aí no card para que você possa ver. Eu vou ler mais uma das traduções que eu fiz da exegese de Philip K. Dick para minha página no Facebook. A postagem ficou com o nome de Bardo Todou, que é o livro dos mortos tibetano, e ela continua um tema que a gente já trouxe aqui recentemente. Quando nos perguntaram se acreditamos na vida após a morte. É uma longa postagem, eu vou ler e, se preciso, farei algumas poucas observações, para que o vídeo não fique muito longo. Então vamos lá, ela começa assim. A doutrina ultra-oculta, críptica, o significado secreto dos grandes sistemas de teosofia do mundo abertamente revelado pela primeira vez. Então, para explicar 2374, a experiência mística de Philip K. Dick, eu uso o livro tibetano dos mortos, orfismo, gnosticismo, neoplatonismo, budismo, cristianismo esotérico e a Kabbalah. Minhas fontes de explicação são as mais elevadas, o que é bom e faz sentido. Mas dito de outra forma, começando do outro lado, eu sintetizei todas essas fontes e deduzi delas uma única doutrina ocultista sensacionalmente revolucionária, que fui capaz de pensar devido ao acréscimo de minha experiência 2374. Isso é importante. Philip K. Dick entendia a exegese como uma síntese de todos esses sistemas, e é assim que nós recebemos também. Não apenas uma síntese, mas uma síntese criativa de todos esses sistemas. Se você for descrever a exegese, na nossa visão, ela é um livro de teologia e filosofia, misticismo e ficção. Ela também é um livro de ficção. E com o tempo eu vou explicar o que eu quero dizer com tudo isso. Vamos lá, continuando. O destilado expresso teoricamente é: estamos mortos, mas não o sabemos, revivendo nossas vidas anteriores numa fita programada, em uma simulação de mundo controlada por Vales, a entidade mestra ou geradora de realidade, como Brahman. Olha só, isso quer dizer que nem você nem eu tivemos vidas passadas. As nossas vidas passadas são exatamente essa vida que você está vivendo agora. Quando essa vida encerra, essa fita volta a rodar lá do começo. E é isso, e seria isso. E aí você fala, mas a entidade que controla o mundo é Vales? Como assim? Já falamos disso em outras ocasiões. Talvez, se você viu o vídeo que eu fiz antes desse, que eu anunciei agora há pouco, como nós dissemos que Vales é um sistema que combate o artefato, isso pode ter ficado um pouco confuso. Mas, basicamente, você só precisa pensar em Vales como um sistema avançado, um update com relação ao sistema que rege o mundo. Então, trata-se de um novo modelo, de um modelo mais avançado do mesmo artefato. Inclusive, Vales, no livro Vales, é chamado de artefato. Continuando. Onde revivemos em um ciclo virtualmente fechado repetidamente, até... Então, a gente fica repetindo, sempre repetindo. Até conseguirmos adicionar novo karma bom o suficiente para desencadear a intervenção divina que nos desperta e nos faz simultaneamente lembrar e esquecer, para que possamos começar nossa ascensão de volta ao nosso verdadeiro lar. Aí você pode estar se perguntando, como que eu vou adicionar bom karma? Karma significa literalmente obra. É que eu vou fazer uma coisa diferente do que eu sempre fiz para desencadear a intervenção divina, porque Deus só vai intervir então depois que eu fizer essa coisa diferente. Como que eu vou fazer se eu estou preso nisso? Aí eu tenho duas notícias. Uma delas eu fiz até uma postagem também, o Philip K. Dick explica isso na exegese.
essa intervenção divina e a boa ação, elas estão dentro daquilo que a gente chama de paradoxo de Bootstrap, ou seja, de um paradoxo de causa e efeito. A intervenção divina acontece para provocar a boa ação, e a boa ação é aquilo que provoca a intervenção divina. Quer dizer, você não vai estar sozinho, mas você precisa se esforçar. Segunda boa coisa, se você está me ouvindo, você pode já estar adquirindo esse bom karma. Você pode já estar quebrando as correntes, as cadeias do destino. Voltando ao texto. Este mundo é o purgatório, a vida após a morte, e estamos sob constante escrutínio e julgamento. As pessoas estão pensando que vão ser julgadas depois que saírem daqui. Você está sendo julgado aqui. Mas você está sendo julgado para ser condenado? Não, você está sendo julgado pela espera da boa ação. Aí ele segue, mas não o sabemos, em uma simulação perfeita do mundo que conhecemos e lembramos. Veja que exatamente isso que é dito em Matrix, né? As pessoas estão presas no mundo que eles conheceram, que realmente existiu, mas que agora é uma simulação. É exatamente o que é dito em Matrix. Há muito tempo estamos mortos, nossos cérebros e almas deslizando cada vez mais para baixo através dos reinos. Mas a punição de reviver esta vida no reino inferior é uma punição. Revivemos sempre a nossa vida. No filme A Tempestade do Século, de de Stephen King, ele diz, o demônio do filme, o demônio da história, diz que o inferno é a repetição. Você consegue observar essas repetições até mesmo na sua vida, coisas que sempre acontecem, que sempre retornam, que sempre voltam. Philip K. Dick chamou isso de determinismo astral. Então diz que essa é uma punição, mas é também uma oportunidade para adicionar novo bom karma e quebrar o ciclo vicioso de reviver de outra forma interminável a nossa vida anterior. Não adianta você atentar contra a sua própria vida. Se churrascar não adianta. Você só vai resetar o jogo, meu querido. Põe isso na sua cabeça. Acredita em mim. Pode parecer loucura, mas o que você está pensando em fazer contra si mesmo é uma loucura ainda maior. Eu entendo a sua dor e seu sofrimento, mas existe outra saída. E aí ele prossegue, né? Reviver, né, a nossa vida. Esta é a Sofia, Suma, a sabedoria, o sumo, né, o resumo de toda a sabedoria, dos 6 sistemas esotéricos que ele listou no começo. 7 se você contar a alquimia do mundo inteiro. 8 se você contar o hermetismo. Ou seja, o resumo de tudo é isso. Essa é a sabedoria total. Essa é a revelação aqui. Você está recebendo aqui no YouTube. Como é que pode? Eu lembro como eu já ouvi, nossa, não, porque mestres de verdade não estão no YouTube. Aqui, nesse lugar, nessa plataforma, onde não sai realmente nada de bom, essa plataforma gananciosa, maluca por dinheiro, por promover lixo, é aqui o único lugar onde você pode encontrar a verdade. Você acabou de encontrar. Estamos mortos, o texto continua. Não sabemos e revivemos mecanicamente nossa vida em um mundo falso até acertarmos. Maat nos julgou, Maat, a deusa egípcia, né, da ordem, Maat nos julgou muito interessante, porque, segundo o discípulo de Aleister Crowley, Frater Ahad, Charles Stansfield Jones, o Aion de Horus havia acabado e nós estávamos no Aion de Maat. Mas se estamos no Aion de Maat, ela vai nos julgar. E ele diz, Philip K. Dick diz, nos julgou. Somos punidos, mas podemos mudar o equilíbrio. Mas não sabemos que estamos aqui para fazer isso. Agora você sabe. Muito menos sabemos onde estamos. Devemos mudar o groove. O que é groove? São as ranhuras de uma fita magnética, as ranhuras de um disco de vinil, para melhorar ou continuar voltando sem lembrar nem reacender.
Eu adoro essas referências retrô, de tecnologias retrô. Claro, você pode pensar, mas ele não usou tecnologias modernas porque ele não viveu aqui, mas é por isso que se tornou essa linguagem muito especial. Ele se tornou essa linguagem uma linguagem de salvação. Você tem que parar de rodar a fita da sua própria vida. E você só consegue mudando as ranhuras da fita magnética dentro do teu coração, do LP, do disco de vinil que você é. Philip K. Dick chegou a dizer que os gnósticos eles eram pessoas que conseguiam penetrar as ranhuras da natureza e extrair informação que estava presa ali. Que era um processo quase que natural de pessoas que desenvolveram uma habilidade de fazer o que outros não conseguiam. Hoje essa informação chegou até você. Hoje o ciclo vicioso está quebrado. Vamos acender.